Bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para suas inseguranças. E antes de mais nada, por favor, pessoal, se inscrevam no nosso canal, porque a gente tem que bater os 3.000 inscritos logo, 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 hein? Porque eu prometi para minha equipe de marketing um passeio, então elas estão querendo que todo mundo curta e se inscreva no canal. E hoje nosso assunto é um assunto muito interessante, com o aumento da idade das pessoas e a quantidade de problemas de saúde que nós encontramos. Hoje o nosso assunto é insegurança em hospitais. E para falar sobre esse tema, eu convidei uma mulher maravilhosa, super estudada, cheia de nomenclaturas no currículo dela, Monique Lobo. Tudo bem, Monique? Tudo bem, Ju? Seja bem-vinda. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A gente que agradece. E a Monique, ela é gerente comercial da Invenze, acertei? Acertou. Então conta tudo pra gente, fala desse teu currículo super legal, bacana, que eu tenho muito orgulho quando eu vejo uma mulher assim que estudou bastante, que está num campo de homens, assim, dominado por homens. Bota dominado por homens nisso. Eu comecei já nesse mercado de segurança eletrônica tem alguns anos, né? Acho que um dos meus primeiros empregos ali foi em relação a suporte técnico, gestão de energia. Eu fiz técnico na área de automação industrial, então eu já comecei no mundo ali de Novinha. tecnologia, automação desde os 14, 15 anos e vim evoluindo nesse sentido, né? Então eu sou formada em engenharia elétrica, passei por algumas empresas antes de trabalhar na Invenze. Hoje eu tenho quase 8 anos de De Invenze. Invenze. Fui estagiária, trabalhei na área de suporte e agora entrei na área comercial, tem alguns anos já, mas mudei aí para o mercado na área comercial. Mas tive a oportunidade de participar de muito projeto, né, de ter esse know-how ali técnico principalmente. Então a gente consegue entender as dores do cliente, trabalhar o que o cliente passa, né, as dificuldades que eles têm para aumentar a segurança, para diminuir ali gargalo que eles possuem. Então acho que essa vivência técnica dá Te trouxe. bastante know-how pra gente. E a Invenze é uma empresa de quê? A Invenze é parceira da Braco, do grupo Braco, mas Sim. conta um pouquinho da história. A Invenze, ela é focada na fabricação de software de controle de acesso, que é uma partezinha ali da segurança eletrônica, né? Então tem outras Faz a leitura vertentes aí. facial, é isso? Isso, reconhecimento facial, leitura de placa, biometria digital, cartão de proximidade, QR Code. Então dá para trabalhar com todas essas tecnologias, né? A gente é fabricante de software ali, então o foco é muito operacional também. Então é entender o que da operação do cliente impacta na vida dele, seja para diminuir clique, que é de uma recepção, que faz diferença. Às vezes a gente tem clientes que têm 5, 6 mil visitantes por dia. Então imagina a redução da fila, né? Que é até um ponto em hospital também. Então a gente consegue trabalhar esses pontos e integrar com outras soluções. Então, a Invenze, ela foi, o nome Invenze, ele está no mercado assim mais conhecido desde 2019, mas o produto ele tem já desde 2008. Então Com ele outro já nome. tem 16 anos aí de mercado. Então foram alguns processos que a empresa passou ao longo dos anos, mas eu pude acompanhar essa transição também. E é o que dá também ali essa abertura para o mercado. A gente atua no mercado como um todo Uhum. atualmente. Em qualquer tipo de estabelecimento comercial, Isso, hospitais, indústria, centro hotéis. logístico. Então, o sistema ele é flexível a esse ponto, né? A gente Uhum. consegue usar o mesmo sistema que eu uso para um hospital, para um condomínio comercial, para uma indústria, um centro logístico, alguma área de varejo, órgãos públicos, mas trabalhando o detalhezinho de cada cliente, Otimizando a otimizando a operação. necessidade. Isso. E o que a gente pode falar sobre insegurança em hospitais? O que tu tem para contar para gente? A Cris, a primeira Opa. pergunta que ela colocou foi: quais são algumas das principais preocupações ou desafios relacionados à segurança que você percebe em ambientes hospitalares? Para a gente começar. Insegurança em hospitais. Tudo isso é para Sim. perguntar o que tu sabe sobre insegurança em hospitais ou o que tu acha que a gente pode levar de segurança para hospitais. O hospital ele é um ambiente muito delicado, né? A gente tem um paciente que está enfermo, está numa situação vulnerável, então você tem que proteger o paciente, tem que facilitar muitas vezes sem diminuir a segurança para um acompanhante, para um visitante. Você tem maternidades
Então, existe também algumas situações com crianças que oferecem risco, né? Oferece risco para a mãe que está ali no quarto, para a criança que está num ambiente separado, para o hospital, que tem uma imagem, né, a zelar, então tem essa parte. Não só isso, mas tem medicamento também, que eles precisam proteger medicamento. Tem. Esses medicamentos mais difíceis de acesso, tem gente que rouba, né? Sim, A gente sim, vê em então. muito filme americano. Mas acontece. 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 E até mesmo objetos pessoais. Então, acontece nos hospitais, às vezes um médico leva o próprio notebook, tá ali numa área comum, trabalhando, ele levanta, vai tomar um café, ele volta, o notebook dele não tá mais. Então Nossa. existe, e não é que foi alguém do hospital, mas alguém que entrou ali, furtou e foi embora. Então, quando a gente fala de segurança, não é só o paciente, não é só uma segurança patrimonial, mas também dos bens pessoais, das pessoas que estão ali, do que a gente consegue evitar nesse caso. Então, existe o controle de acesso, existe o vídeo monitoramento também, existe a parte de alarme. Então, a segurança eletrônica como um todo, quando ela é, quando existe um investimento ali numa solução robusta em todos os sentidos, né, tanto do software quanto do equipamento, tudo que a gente trabalha desse mundo, você aumenta essa segurança e diminui os riscos para todo mundo. Então, você facilita para o hospital, né, a gestão de tudo isso, a gestão dos riscos que eles possuem. Então, o hospital ele entra em contato com a Envise e vocês, contigo, né, que é a gerente comercial, e vocês conseguem desenvolver um software que vai ajudar eles a minimizar todas essas situações de risco. Quase isso. Uhum. O software a gente usa sempre o mesmo, mas ele tem muito recurso que a gente consegue deixar ele com a cara do cliente. Então, o cliente é como se a gente fizesse algo bem customizado. É como se você fosse numa sapataria e falasse, não, meu pé ele é um pouquinho chato, meu dedo é um pouquinho mais para cá, então ele vai adaptar aquele sapato para caber certinho no seu pé, não ficar soltando nem nada. Então a gente consegue com o software fazer algo nesse sentido. O sistema é sempre o mesmo, mas dá para As trabalhar ferramentas nesses são diferentes. são diferentes. É como o celular que a gente pega e aprende, né? É isso, a gente aprende a mexer e adapta ele para o que, eu prefiro que o aplicativo esteja aqui, o outro esteja mais perto, porque é o que eu mais uso. Então, você deixa a tela toda configurada do jeito que você quer. Basicamente isso que a gente consegue fazer com o sistema. E tem muitos hospitais que utilizam esse tipo de sistema para proteger. Sim, para otimizar, por exemplo, cadastro, para padronizar, para você não perder informações e também não ter problema de troca de informações de alguém que não é responsável por aquilo. A parte de gestão de médicos, pacientes, visitantes. Então, a nossa solução, por exemplo, ela é integrada a vários outros sistemas dentro de um mundo hospitalar. Que outros sistemas? Conta pra gente, mais ou Sistemas menos. da gestão do hospital. Então, por exemplo, o paciente, ele vai ali, ele entra na recepção do paciente. Existe um sistema que foi feito para atender o paciente. Esse sistema é integrado com o nosso, para que quando alguém chega na parte de visitante e acompanhante, ele já tem todas as informações do paciente. Então, a recepcionista sabe se aquele paciente está numa área de UTI, se ele não quer receber visita, já é também um Tudo vem ponto. nesse Já questionário que vem eles tudo preenchem. em outro sistema, que aí lá vai ter controle de pendência financeira, faz a triagem, então todas essas gestões que é do mundo hospitalar mesmo, que não condiz a segurança eletrônica, vem desse sistema pro o que faz o que o cliente quer que venha para o nosso, então eles falam, ó, eu quero controlar a pendência financeira, eu quero para evitar principalmente um acompanhante sair sem antes regularizar alguma coisa de um paciente que é menor de idade. Alguém da maternidade, a mãe sinaliza que não quer receber visita, pode acontecer. Então ela já sinaliza quando alguém aparece na recepção, a recepcionista já sabe. Antes era um post-it colado ali no computador. Essa não quer receber visita. Aí descola, quando chega alguém, libera a visita, chega lá em cima, dá o maior problema. Então a gente consegue ir mitigando esses pontos, né? Reduzindo uma taxa de erro ali quando você delega a responsabilidade de alguém lembrar, alguém ter que fazer. Então, o sistema, eu estou citando aqui alguns exemplos que a gente tem em casos reais, né? E o nosso sistema é integrado também ao sistema de gestão de médico.
Então, existe lá a parte do do CRM, de todas as informações do médico, em outro sistema. Esse sistema integra ao nosso. Ele se comunica. Isso. Então, ele traz a foto do médico lá de outro sistema, e quando o médico chega na área de cirurgia, que é a área limpa, ele, com o facial, ele faz o acesso. Não A porta precisa abre nem tipo de automática. mão, né? Exatamente. Então, são vários detalhezinhos que, no final das contas, soma ali um ganho enorme, né, em termos de operação mesmo, para o cliente. Que legal. A nossa próxima pergunta, a última, ó, é enorme. A última é grande. Gente, é enorme, vai precisar de tempo, vai estourar nosso tempo só perguntando. Você acha que há medidas específicas que os hospitais poderiam implementar para melhorar a segurança dos pacientes, visitantes e funcionários? E quais seriam essas medidas? Tu acha que tem algum, assim, vamos pegar um hospital que não tem nenhum tipo de protocolo. Que tipo de protocolo, ou quais protocolos tu acharia mais interessante eles começarem a implementar? Eu acho que a parte para visitante é o principal, né? Você tem uma quebra ali na segurança, se qualquer pessoa pode entrar, quando você tem que tratar a recepção como tua porta de entrada. Ninguém deixa a porta de casa aberta para a rua. Então, acho que é o ponto principal para você evitar que alguém indevido entre e faça alguma coisa, seja um furto, seja uma atuação, entrar num quarto de alguém que está enfermo, alguma coisa do tipo, né? Então, acho que o ponto principal é começar do começo, digamos assim. Então, aquele negócio que a gente vê em novela aqui brasileira, que o pessoal entra e mata a pessoa, não existe isso se o hospital estiver usando o software da Invize. Exatamente. Porque aqui, né, então a gente podia indicar para os diretores de novela, porque é o que acontece, né? Sim. Todo mundo entra e sai do hospital como se fosse uma... Eu, outro dia, como paciente, fui em um hospital que tinha catraca, mas que não estava funcionando. E também já fui em outros que você entra e ninguém sabe que você tá lá dentro ainda por mais tempo do que você deveria, né? Então, assim, são pontos que, para eles, quando eles forem contabilizar a quantidade de problema que isso talvez gere lá na frente, são bem impactantes. Às vezes a gente falando assim pode não parecer tão impactante, mas o cara do hospital, ele vai olhar e vai falar, é verdade. Eu realmente tenho esse problema, tenho essa situação, preciso resolver isso. Então, é uma questão de segurança muito séria. Se alguém entra numa farmácia e leva um medicamento, eles têm medicamentos caríssimos, medicamentos controlados. Imagina o peso que isso não tem, né? Então, é bem sério, assim, esse ponto. E se tu tem tantas reclamações, depois você vai ter que investir no marketing pesado para mitigar essas reclamações, né, para neutralizar. É que muitas vezes eu acho que eles pensam em câmeras de segurança, pensam, eu vou colocar equipamentos contra incêndio, e não pensam nesse tipo de movimento, né? Exato. Dos transeuntes que vão e vêm. Eu acho que assim, o vídeo monitoramento, eles sempre enxergaram o vídeo monitoramento como segurança. Ele faz parte, mas é um conjunto de coisas. Então, a câmera, ela tá vendo que a pessoa tá ali pegando um notebook, entrando num quarto que não deveria, mas ela não vai fazer nada. A catraca, a pessoa não entra. Se ela não tem permissão para, e se ela tinha permissão para, quem deu? Né? Então, a gente consegue cercar de outra forma. Então, é um conjunto de coisas. É a câmera que registra a imagem daquela pessoa fazendo algo indevido, é a catraca junto com o software que cerca, integra com vários outros e cerca ali a entrada de uma pessoa indevida ou o tempo que a pessoa está lá dentro, que ela não deveria mais estar ali naquele ambiente. Então, a gente vai pegando o alarme que soa quando tudo isso... É um conjunto, É um né? conjunto de coisas, né? Então, não basta só colocar a câmera, acho que tem que ter todo o processo em conjunto. Pensar em todo o circuito, né, completo. Exatamente. De segurança. E a Invize é da onde? É aqui de São Paulo. É uma empresa brasileira? Isso, uma empresa brasileira. Assim. O nome é diferente, mas é uma empresa brasileira. O que significa Invize? Não tem um significado, a gente sempre brinca, né? A gente pode inventar uma história qualquer dia. A gente pode pensar em Invize, tipo, de invadir... Ou de invenção, de reinvenção, a gente precisa pensar no significado. Vamos falar com o departamento de marketing. Bom, vamos para a nossa pergunta cabeluda.
Eu peço na atenção de todos que é cumprida, hein? Ambientes hospitalares são locais onde o bem-estar e a proteção de pacientes são de extrema importância. Por esse motivo, a implementação de um sistema de segurança eletrônica se faz muito importante. Me conte mais sobre o case de vocês com o grupo Santa Joana. Acho que isso é interessante, né? Sim, O sim. maior grupo de maternidades da América Latina, é verdade? É. Nossa, com uma média de 40 mil nascimentos por ano em todos os hospitais do grupo. Sim. Então conta pra gente esse case de sucesso. Ele é um case que eu tenho um carinho muito especial de comentar. Ele foi um dos últimos, acho que o último que eu fiz quando estava na área técnica, então participei da implantação do projeto e depois eu migrei para a área comercial, então ele foi bem o divisor de águas ali, né, que eu passei. Mas não só por isso, foi bem enriquecedor, assim, eu sempre falo que viver com o cliente, porque a gente praticamente vive com o cliente no processo de implantação, é um eterno aprendizado. A gente aprende coisas que só eles vivem ali e vão saber explicar pra gente, né? Então foi um projeto muito enriquecedor em termos de conhecimento mesmo, de operação. Eu acho que eu passei uns 2 meses indo pra lá quase todos os dias. Chegava no hospital 7 horas da manhã. E onde é que fica esse Hospital Santa Santa Joana? Joana, ele fica. São 3 unidades que tem ali na região da Paulista. Então Ah, tem o Santa Maria, o Santa Joana e o Promatre. Eu não lembro exatamente a mas são rua os três da mesma. do mesmo grupo. E os três têm o nosso sistema, é um servidor único para todos as unidades, né? Eles de fato têm uma rotatividade absurda de gente. É coisa de 4 mil visitantes por dia. Então é uma Nossa. maternidade. Vai a família inteira visitar, às vezes, alguém, né? E foi um projeto assim, ele representou para a empresa também um projeto importante, porque ele gerou uma mudança muito grande no sistema. O cliente ele tinha muita exigência, exigências que faziam muito sentido a gente colocar para dentro do sistema mesmo, para que outros clientes pudessem usufruir disso. Tipo o quê? A forma de visualização, os tipos de informação que você visualizava na tela. Quando eu falo do clique, eu sempre tenho o gestor de segurança, que hoje ele já não trabalha mais lá, mas o gestor de segurança naquela época, ele falava assim: eu preciso diminuir clique, eu preciso diminuir clique da minha recepção. E eu não entendia por quê, porque eu não sabia que ele tinha uma rotatividade de 4 mil pessoas Por dia. por Se dia. cada um for dar 6 cliques, se cada Exatamente. clique demorar 3 segundos, né? Olha o tempo que você gasta. Então ele tinha filas na recepção. Lá, depois que foi implantado o sistema, a gente automatizou tanta coisa que basicamente ele preenchia tudo em uma tela só e com um clique o sistema fazia 200 outras coisas por trás, mas ele conseguia liberar num tempo hábil para não gerar fila. Então são detalhes assim que às vezes a gente fala, o cliente tá só sendo pentelho na nossa vida, né? Mas não, para ele, para a vida dele faz diferença. Então a gente entende convivendo, visitando, vendo ali o que ele tem para colocar. Essa questão do alerta na tela também, a gente melhorou isso por causa dos post-its, a Essas pessoas recepção. que não querem receber visita. Então eles têm várias situações que a gente foi trazendo para dentro do software. Não só eles, mas alguns outros hospitais, que a quantidade máxima de visitantes. Hoje você não pode mais de 2 pessoas num leito, né? Às vezes você tem leito compartilhado. Como é que você faz se sobe 4, 5 pessoas para visitar uma única pessoa? Quando tem lugares que pode, tem lugares que não. Então tem a parte de UTI que não pode receber visita, dependendo ali da ala, Uhum. ou tem período limitado. Então são regras que a gente foi estabelecendo dentro do sistema para isso. Lá o cara foi uma vez no Santa Joana, se ele for no Promatre, ele tem que ser cadastrado de novo, ele não pode ser vinculado lá Ah, naquela ele tem outra que fazer todo o unidade, cadastramento, mesmo que é um mesmo que servidor seja um só. servidor só. Então isso foi uma exigência deles. Eles operam assim. Então o sistema ele foi parametrizado para conseguir trabalhar dessa forma. Então tem bastante lá, a gente tem controle de armário, por exemplo. A pessoa chega para os funcionários, né? Então existe o cadastro dos armários no sistema, um usuário que é um armário, tem a separação deles por vestiário, né? Se é um vestiário feminino, se é um vestiário masculino, se fica no Promatre, se fica no Santa Maria, se fica no Santa Joana. Então, isso tudo na tela. O cara abre lá armário, ele já vê todas as informações, ele sabe se o armário está ocupado,
qual que é o nome que eles dão para aquele armário. Então, o funcionário vai, pede o armário, ele entrega a chave e o sistema, quando ele associa tudo ali, o sistema já muda para ocupado. Então, ele sabe que aquele armário está ocupado, ele não vai tentar associar para outra pessoa. E aquela chave tem que ser devolvida no final do dia. Ah, é um armário que é devolvido. É Só rotativo pra deixar as diariamente. coisas, sabe? Médico, às vezes médico que tem 3 carros. Então, para o cara não ter que ficar trocando de credencial, tem a placa cadastrada, ou os crachás também. Então, às vezes o cara esquece o crachá no carro dele, foi pro carro da esposa, ou foi pro carro do irmão. E aí já tem tudo isso Tudo preparado cadastrado. no sistema, enquanto eles E eu enchem de informação. chego lá, me cadastro, eu entro com um adesivo, com um cartão, como é o meu acesso? No início era com cartão, né? Então, a portaria do Promatri foi com biometria digital na época, ainda o facial não estava em alta. O facial ele entrou em alta mesmo depois da pandemia, né? Então, o projeto ele foi instalado antes. Então, era biometria digital e cartão de proximidade nas outras unidades. Hoje eles estão buscando a modernização para o reconhecimento facial. Então já existe licença para teste, eles ainda estão vendo a viabilidade de ter o reconhecimento facial. Precisa trocar toda Precisa trocar os equipamentos, né? Mas então, para uma pessoa que pegou a credencial e vai para a parte da neonatal de UTI, não está permitida ir lá, como o pessoal vai saber que ela não pode ir lá? Porque ele vai ter uma barreira antes de chegar até essa área. Então, a credencial dele não vai liberar o acesso à área. Mas um exemplo seria também, a gente tem integração com as câmeras que fazem reconhecimento facial. Você pode ter várias câmeras num corredor, se a câmera, você está circulando nesse corredor, mas você não deveria. Então, o sistema vai sinalizar, pode mandar e-mail, disparar alarme, para avisar que tem gente circulando em corredores indevidos. Então, quanto mais recurso você coloca, mais você cerca essas situações, né? O que mais que a gente pode falar sobre hospitais? Bom, a gente tem, pensando ali mais outros projetos que a gente tem bastante projetos pra gente. Tem um projeto muito interessante também, que é a Unimed Vale dos Sinos, que são 219 faciais. Lá do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. E o complexo inteiro do hospital é controlado por reconhecimento facial. Pode não parecer nada demais, além da quantidade de equipamentos, né? Mas tem uma grande questão. Às vezes uma pessoa é funcionário, às vezes ele é paciente. Às vezes ele é visitante, às vezes ele é acompanhante. Então você não pode ter vários cadastros da mesma pessoa. E aí, o que acontece? Como se faz? Como resolve esse problema? Aí o sistema ele tem várias automações também para quando uma pessoa que já é cadastrada no sistema como funcionário, vai na entrada como um visitante ou como um paciente, ele não vai duplicar o cadastro e também não vai ter as mesmas possibilidades que ele teria de acesso como um funcionário. O funcionário pode entrar na região de estoque, farmácia, alas de cirurgia, UTI, dependendo ali, né? Um paciente não. Então, se ele dá entrada como um paciente, o sistema se encarrega de não permitir que ele vá para outros lugares, mesmo acompanhante, mesmo visitante, e tudo isso sempre usando o mesmo cadastro. E quando ele volta a ser funcionário, aí o sistema também se encarrega de ajustar tudo, e ele tem todo o histórico. Então, eu sei que esse período aqui ele foi paciente, esse outro ele é funcionário, esse outro ele foi acompanhante. Então a gente faz todas essas considerações. E Monique, tem assim algum equipamento? Ah, não reconheceu a face, a pessoa não foi. Tem muito problemas assim? O reconhecimento facial ele melhorou muito, né? Como ele ficou muito em alta depois da pandemia, eles melhoraram tanto a questão de firmware do equipamento e tudo, tecnologia mesmo dentro do equipamento, que hoje tem equipamento que ele praticamente não erra, né? É bem difícil. Então, depende muito do fabricante, das propostas ali, mas tem equipamento muito bom qualidade. E que dificilmente ele vai errar. É que muitas vezes, assim, em prédios, né, residenciais, eles buscam o mais barato e esse a gente fica horas ali tentando entrar e... Sim. Acontece. É a mesma coisa que o celular. Às vezes a gente compra o mais barato e reclama que ele trava, né? Então acontece. Custo-benefício, né? Custo-benefício. Acho que isso que é um grande problema
da segurança, porque as pessoas elas querem ter uma segurança com baixo custo. Sim. Por exemplo, um controle de acesso, né, robusto, tem um valor, mas tem um retorno. Sim. E muitas vezes a gente, vou colocar aquele mais baratinho e não tem o retorno que tu espera. Então as pessoas ficam, né, não podem entrar nas áreas. Eu acho que a gente está aqui para esclarecer isso para o pessoal muitas vezes, né? A gente que trabalha com segurança. Esses dias até viralizou uma notícia no LinkedIn de uma câmera que confundiu, parece que a imagem de uma pessoa e não gerou um alarme. Então, é um ponto, né? Você usa o mais barato e você tem como consequência o não funcionamento ideal. Então, isso é padrão, acho que para tudo que a gente trabalha, né? Só que segurança a gente tem que pensar que é segurança. Eu não posso brincar com a segurança de um paciente, eu não posso brincar com a segurança de um aluno, eu não posso brincar com a segurança de uma pessoa, porque é algo bem sério, né? Então, quanto melhor. As pessoas gastam um dinheiro absurdo num tênis, numa bolsa, num sapato, num carro, Exato. na escola, e aí eles querem economizar na câmera que vão colocar no seu condomínio residencial, na sua empresa. Não, isso aí vamos colocar mais baratinho, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar muito. E eu não tenho, meu defeito é que eu não tenho paciência, sabe? Então eu não tenho muita paciência para explicar. Olha, essa câmera aqui, veja bem, ela parece que é igual àquela, mas daqui 6 meses a qualidade dos pixels, dos frames, de todas, não é a mesma. Sim. Né? Então as pessoas, não, mas gente, eu não preciso de muita coisa muito boa, mas as pessoas não têm essa clareza que produto de segurança é como um tênis bom para correr, que senão vai dar um problema no teu joelho, né? É uma bolsa que a mulher quer aparecer que ela tem poder usando uma bolsa de marca, e produto de segurança vai te dar toda essa segurança que a gente precisa, né, para viver. Geralmente, isso só vai ter um peso quando tem um problema. Então, quando a gente vai num cliente que ele está disposto a investir o que for para ter a segurança que ele precisa, é porque ele teve um problema e ele sabe o peso que tem ele ter aquele investimento naquele momento e depois tranquilidade para não ter o problema no futuro. Então, muitas vezes no começo eles não se importam, aí quando acontece alguma coisa, fala, eu deveria ter me preocupado com isso lá atrás. Então, isso acontece muito. Infelizmente, a gente vive isso no dia a dia, né? E o controle da Envise é muito caro, ele é muito dispendioso? Conta pra gente, assim, para o pessoal de casa saber, se eles quiserem entrar em contato. A gente se posiciona hoje, a gente concorre com grandes marcas em termos de funcionalidade, marcas assim mundiais mesmo, como Genetec, Lenel, Tyco, que são concorrentes mundiais, estão presentes no mercado americano e no sentido global, né? Mas em termos de preço a gente acaba ficando bem abaixo por ser uma solução brasileira. Essas soluções, consequentemente, elas são cotadas em dólar, então tem um peso diferente nesse aspecto. Mas a gente também não vai ser tão barato quanto alguns outros sistemas que são mais básicos. Então a gente fica hoje, a gente atende na especificação desse aqui com um preço intermediário, e desse aqui a gente vai atender com um preço superior, mas com mais recurso disponível. E é bom, né, o pessoal de casa saber que é uma empresa brasileira, que a gente deve, né, investir, porque é mais fácil de conversar com o dono, é mais fácil de pedir para fazer alguma otimização, é mais fácil para, né, é tudo muito mais fácil, e a gente está investindo no nosso Brasil. E o fato de ser o controle de acesso, ele é muito cultural. Então, e o brasileiro é muito criativo. Você explicar as customizações que você quer para uma empresa de fora, às vezes o cara não vai entender. Então, você pega o mercado americano, que ele é uma referência para muita gente, né? Pra gente também. E até pouco tempo eles não sabiam o que era o visitante depositar o crachá na urna, porque para eles é cultural devolver o crachá. Para nós aqui, se deixar para o visitante devolver o crachá, ele põe no bolso e vai embora. Que é o problema que o brasileiro tem. Então, como é que você explica para o cara que não tem esse problema, que existe esse problema e que aqui é o problema mais comum que tem? Não só esse, né? Mas vários outros que pra gente são coisas óbvias, mas para mercados do exterior não faz sentido, né? Então, até você explicar que o focinho de porco não é tomada, é difícil. Verdade.
E, Monique, se o pessoal quiser entrar em contato contigo, se o pessoal tiver um centro de saúde, pode passar teus contatos? Sim, claro. Pode entrar em contato no meu e-mail mesmo, Hum. monique.lobo@invenze.com. Qualquer coisa, meu LinkedIn também está aberto, como Monique Lobo, podem me acionar no LinkedIn, que a gente está sempre disposto a entender, visitar, ajudar, mostrar o que a gente faz de diferente nos projetos, abrir ali quais são os projetos que a gente tem, falar mais no detalhe e atender o projeto com excelência. E o Instagram da Invise? É invenze@invenze.com. Invenze. Eu tô falando de Invise, eu tenho esse problema, quando eu coloco o negócio em Invenze. Mas é o invenze@invenze.com e o LinkedIn também é Invenze e tem o site, né, o invenze.com, que lá vai ter todos os projetos, não todos, né, mas os principais projetos de outros segmentos, mais detalhes, soluções de autoatendimento que a gente tem também. Então, para dar essa referência da empresa. Perfeito. Tem mais alguma coisa que a gente podia falar sobre insegurança em hospitais? Sobre insegurança, acho que a gente falou bastante. E passou muito rápido, nossa, a gente já passou 30 minutos, já me chamaram a Nossa. atenção. Monique, muito obrigada, querida. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada mesmo. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para suas inseguranças. E até a próxima semana.